Na aula passada, começamos a tirar aplicações de Apocalipse 20 e vimos que, enquanto há crentes reinando no céu, há também crentes que devem pregar na terra. Na aula de hoje, tiraremos mais aplicações, agora dos versos 6 a 10, falando sobre um Satanás solto que será definitivamente derrotado. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Nós vimos já que, se você é um crente em Jesus, é com certeza bem-aventurado e santo, não por mérito, mas pela graça de Deus. E por causa disso, a segunda morte não tem poder sobre você. Sua segurança eterna está garantida em Cristo. Você também é um sacerdote de Deus, ou seja, tem acesso direto ao Senhor através de seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas libertam do medo do juízo final e também motivam a gratidão. Essa segurança que eu mencionei há pouco é uma segurança coletiva, porque é a igreja que não será condenada, não o indivíduo, mas todo o povo de Deus espalhado pelo mundo. Isso quer dizer que todos aqueles com os quais você se relaciona como irmão em Cristo gozará da mesma bem-aventurança no novo céu e na nova terra. Isso já não seria suficiente para proclamarmos o evangelho com confiança e alegria? É claro que há o perigo de, sabendo dessas coisas, acomodarmos e pensarmos, por exemplo, que a santidade não importa. Porém, é justamente uma vida de santidade e de prática de boas obras que nos dão a certeza de que fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, de que ele nos separou deste mundo para a sua glória e de que nós somos realmente novas criaturas. De que adianta se dizer um eleito e viver como se não fosse? Que certeza poderíamos ter diante de uma vida assim? É importante também observar que o texto bíblico ele fala de uma bem-aventurança eterna, não temporal, não nesta vida, pois sabemos que aqui, agora, estamos sujeitos a sofrimentos, perseguições, justamente por nossa relação com Cristo, já que o mundo odeia a Deus e tudo que lhe diz respeito, inclusive, é claro, os seus filhos. Apocalipse 20, versículo 7. E, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Não se surpreenda com essa rebelião final nos últimos dias da era da igreja, pois isso faz parte do plano de Deus. Esse conhecimento deve lhe despertar uma maior vigilância e, é claro, fidelidade a Deus até o fim. Aproveite que essa rebelião final, que vai ser liderada por Satanás, está bem longe de nós e pregue o evangelho com a liberdade que você desfruta nos dias de hoje. Imagine o quão será difícil para aqueles que forem dessa época futura testemunhar de Jesus, pregar o evangelho, viver com confiança e esperança. Serão tempos difíceis. Considerando que os dias finais serão terríveis, a igreja deveria se preocupar urgentemente com a evangelização do mundo agora, antes pregar na bonança do que na perseguição. Alguns evangélicos pensam que, no final dos tempos, o mundo será quase que completamente evangelizado, que a tendência será a paz tomar conta de todos os lugares. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o amor vai se esfriar mais e mais, e que quando Cristo voltar, encontrará poucos com fé de verdade. Mas não pense que essa situação demonstra
que Deus perderá o controle no final. Não, tudo faz parte de seu plano, inclusive a própria soltura de Satanás, ou, em outras palavras, a retirada da restrição que lhe está imposta durante a era da igreja, a saber, a impossibilidade de ele impedir a conversão das nações. Versículo 8 diz: E sairá, quem sairá? Satanás, logo depois que a restrição for tirada, e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Imagine uma multidão incontável de não crentes, tomados pela própria natureza pecaminosa, sob o estímulo, o incentivo do pai da mentira, de Satanás. Lembre-se de que você só não fará parte desse exército cruel porque foi preservado do engano. Sim, meu irmão, minha irmã, infelizmente, muitos e muitos serão enganados, como já estão sendo nos dias de hoje. Mas aqueles que rejeitam a Cristo enfrentam e enfrentarão as consequências disso. Não só em nossa época, mas principalmente às vésperas da consumação de todas as coisas. Não menospreze aqueles que são enganados e liderados pelo inimigo. Não, todos são vulneráveis. Apenas em Jesus Cristo é que se obtém proteção. Um alerta importante aqui é não tentar identificar Gog e Magog com nações modernas. Não, Gog e Magog são símbolos de rebelião e rebelião universal contra o povo de Deus. Costuma-se dizer que a voz do povo é a voz de Deus. No final dos tempos, quem estiver vivo constatará que a maioria do povo será contra Deus. Logo, como será possível que a voz do povo seja a voz de Deus? Que ilusão! Foi o povo que gritou nos dias de Jesus que Barrabás deveria ser solto e Cristo crucificado. Se você não é crente e está me ouvindo agora, lembre-se disso. Não siga a multidão. Eu sei que o caminho é largo e tem os seus atrativos, porém é melhor andar pelo caminho estreito que leva à luz e bem-aventurança do que se manter no caminho largo e terminar na perdição. Versículo 9 diz: Mas fogo desceu do céu e os devorou. Se for da vontade de Deus que qualquer um de nós esteja presente nessa ocasião, saiba que Deus vai proteger a sua igreja. Mesmo cercado por inimigos, o crente estará seguro em Cristo. Mantenha-se em confiança e em paz. Não tenha medo. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que mesmo diante das ameaças de Nabucodonosor, confiaram no Senhor e Deus se revelou, agiu e impediu o pior. Nos dias finais, Deus agirá de novo de forma sobrenatural para punir os inimigos de seu povo e zelar pelos seus. Além disso, sabemos que a igreja está eternamente segura nas mãos de Cristo. Ela não pode ser destruída. Ainda que passe pela morte física, nada nem ninguém poderá lhe arrancar a vida eterna. Esse relato de Apocalipse nos ensina que a igreja vai sempre enfrentar oposição. Enfrentou no seu início, como se vê no livro de Atos dos Apóstolos, aquelas perseguições sem fim. Enfrentou durante toda a era da igreja, como vemos até os nossos dias, e enfrentará também nos dias finais. Deus nunca prometeu nos livrar do vale da sombra da morte. Não, ele disse que ainda que andemos por esse vale, ele estará conosco. Versículo 10,
e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aquele que não está em Cristo, seja anjo ou demônio, enfrentará condenação eterna, inclusive o próprio Satanás. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela proclama que Satanás será finalmente derrotado. A proclamação do Evangelho oferece uma escapatória da condenação eterna. Aqueles, porém, que rejeitam a Jesus enfrentarão o mesmo destino do diabo. Por isso que não canso de repetir, quão urgente é que a igreja pregue o Evangelho àqueles que ainda não se renderam a Cristo. Está claro pelo texto que não há qualquer esperança para Satanás. Porém, só podemos afirmar isso com certeza dele e dos demônios que o acompanham. Você nunca poderá afirmar tal coisa de um conhecido, de um não crente qualquer. Não. Isso significa que todos aqueles que nos cercam podem ser eleitos em potencial. Isso mesmo. Nunca devemos perder a esperança, porque um amigo, um parente, um conhecido qualquer, todos precisam e devem ouvir a mensagem de salvação. E se você que está me ouvindo não é crente, não se desespere. Cristo oferece essa salvação. Basta crer nele. Na próxima aula, terminaremos de tirar aplicações de Apocalipse 20.